Olá, queridos amigos, é um prazer estar com vocês com o nosso programa Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Eu sou Plínio de Souza, com vocês há 10 anos aqui na rádio que acredita na vida, né? E em novo horário agora, né? Estaremos também toda sexta-feira às 11h30, sempre com vocês aqui, ok? A Simone passou para esse horário da Simone Arrojo, ficou para terça-feira às 11 horas da manhã. A gente fez uma troca legal, né? Atendendo aí a pedidos da querida Simone, que estava precisando mudar de horário. Então ela foi para terça-feira às 11 e eu fico com vocês agora na sexta-feira às 11h30. Sempre discutindo temas para o autodesenvolvimento acelerado, baseado em técnicas avançadas para mudanças emocionais e comportamentais breves. E hoje o tema do nosso programa é independência química. Independência química. Um tema importante, né? Numa época em que a situação está saindo fora de controle. Nós temos aí cada vez mais a dependência química tomando conta de todas as camadas sociais, a galopes largos, né? E muitas pessoas dependentes do álcool, né, no alcoolismo, muitas pessoas dependentes também da cocaína, dependentes do crack, né? E quando que uma pessoa é dependente? Quando ela precisa daquilo, ela não consegue ficar sem aquilo. Sem aquilo ela se sente muito mal, né? Então ela é uma dependente, ela é uma viciada naquele elemento ou naquele objeto do vício, que pode não ser só algo como álcool, cocaína, crack, mas pode também ser jogo. Tem muita gente viciada em jogo, viciada em comida, né? Viciada em esportes. Quando é vício e quando é apenas uma compulsão? Primeiro vamos entender o seguinte: todo vício tem compulsão. Porém, nem toda compulsão é vício, né? Podem acontecer compulsõezinhas passageiras. Por exemplo, você ganha uma caixa de chocolate e aí a caixa termina e depois você continua comprando chocolate todo dia depois do almoço. Você fica uma época meio compulsivo ali por chocolate e aí passa uma fase que não dá tempo de você almoçar direito, que você passa correndo no restaurante e tal, você esquece de comprar e aí o corpo esquece também da vontade. Ou seja, foi só uma compulsãozinha passageira. Agora, quando é aquela necessidade que a pessoa precisa há muito tempo já, que ela sente que ela precisa daquilo na vida dela para ficar bem, na maioria das vezes é vício. O problema fundamental, o problema principal do vício não é o elemento, não é o álcool, não é o cigarro, não é a maconha, não é a cocaína, não é o jogo, não é a comida. O problema principal é a estrutura emocional profunda do usuário, da pessoa que necessita daquilo. Então a gente vai aprofundar um pouquinho nessa questão estrutural profunda do indivíduo dependente de substâncias para estar bem, né? Pessoas viciadas normalmente são pessoas sensíveis, são pessoas profundas. O viciado, dependente químico, é muito mal visto como sendo um sem vergonha, isso e aquilo. E alguns até se tornaram sem vergonha, né? No sentido de que, para atender à necessidade do seu vício, flexibilizaram demais a sua ética, a sua moral. Então alguns acabam mentindo demais, né? Acabam se tornando pessoas ardilosas para alcançar os seus objetivos. Por quê? Porque é uma necessidade tão visceral que ele tem da substância que, se ele falar a verdade, ele não vai conseguir, então ele começa a mentir, se acostuma com o hábito de mentir. Então, por isso, às vezes, eles são julgados como pessoas sem caráter, ou, né, enfim. Quando, na verdade, são pessoas mais sensíveis e profundas, né? Não tem nada a ver com falta de caráter, né? É uma questão de sensibilidade. São pessoas que têm normalmente uma estrutura emocional problemática, que têm um buraco, um vazio profundo, né? Um sentimento de incompletude, que pode se expressar em sentimentos como a ansiedade extrema, ou irritabilidade, ou tristeza, depressão, angústia é a palavra, né, que
expressa os sentimentos de muitas pessoas nesse quadro. Então, existe um vazio, um processo interno que faz com que a pessoa não se sinta inteira. Ela não é inteira, algo falta, e ela busca completude na cerveja. E aí toma lá toda noite, precisa tomar meia dúzia de cervejas. Ou isso quando ainda, né, depois ainda vai galopando. A tendência é com o tempo precisando de mais. Aí vai para 10 latinhas de cerveja. E daqui a pouco já está no conhaque. E aí quando percebe, passa mais alguns anos, já está tomando também no meio do dia. E aí final de semana não é só de noite, é o dia inteiro. Então, muita gente acaba buscando completude na substância, né? Então, normalmente essa estrutura, que nós chamamos de estrutura de vício, ela é instalada lá na infância, né? Tem a ver com família de origem, com sentimento de desamparo da criança. Pouco importa o que aconteceu, importa como a criança significou o que aconteceu. Tem casos que vêm desde o útero já, né? Ou seja, às vezes ali a família desestruturada, aquela criança não está sendo desejada e de alguma maneira esse ser já se programa como não sendo bem-vindo, como não tendo um lugar, não se sentindo especial no mundo. Enfim, mas na maioria das vezes já é ali nos primeiros anos de vida, 3 aninhos, aos 7, em que se configura um buraco, uma falta, que a criança já se sente incompleta e aí precisa de um bonequinho para ficar bem, precisa muito da chupeta, tem uma grande dificuldade de largar a chupeta. Aí depois fica viciado em esporte, fica viciado em televisão. Hoje, muitos viciados em videogames, em jogos. Aí quando chega na adolescência começa a fumar, começa a beber, e aí isso vai evoluindo, né? Então, nós temos aí uma estrutura emocional em atividade. A principal dependência, portanto, não é a dependência física, química, mas é uma dependência emocional. Isso é um paradigma novo, né? Pouca gente fala disso, mas você encontra, assim, na literatura, os que falam que o dependente químico ele tem um problema inicial na questão emocional. É uma dependência emocional da droga. Tanto é que se passa por um processo de abstinência, como uma internação, fica lá 6 meses numa internação, ele sai limpo, ou seja, o corpo não sente mais a falta do álcool, mas as emoções sentem demais. A pessoa sente que ela não está inteira, ela precisa de algo para estar bem, ela quer buscar aquilo que ela sabe que trazia um alívio para sua ansiedade ou para sua angústia. Então a pessoa usa a droga como remédio, como fonte de prazer, mas também remédio para um grande desprazer que ela sente estando sem o uso daquela substância, seja o álcool, seja o jogo, a cocaína, a atividade física excessiva, o videogame, entre outros. Então, é importante trabalhar essa estrutura profunda para que a pessoa naturalmente se sinta, ou seja, depois que trabalha essa estrutura profunda, que resolve a criança, que resolve o buraco fundamental, existencial, ela passa a ser uma pessoa com uma estrutura emocional como outra pessoa saudável emocionalmente. Ou seja, ela não tem mais um buraco, uma incompletude. Ela não tem mais aquela ansiedade, aquela angústia. E ao não sentir mais isso, naturalmente ela não precisa mais usar a droga como remédio, né? E eu já vou falar como que se usam essas drogas como remédio. Mas antes eu gostaria de convidar você que está ouvindo o programa e que tem alguém na sua família, se você tem um dependente químico na sua família, um alcoólatra, ou se você mesmo tem esse problema com álcool ou com qualquer outra droga, para vir conhecer um trabalho diferenciado da Ápice Desenvolvimento Humano, um trabalho desenvolvido ao longo de 10 anos de pesquisa com usuários de drogas, e é um trabalho para solução da dependência química. É isso mesmo, tá? É um processo breve, dura 2, 3 meses de processo, para solução da dependência química. Para pessoas e famílias decididas, pessoas que ainda têm esperança, famílias que têm esperança, pessoas que já passaram por várias internações, ótimo. Para pessoas que já passaram e não conseguiram resultados, porque é isso que acontece mesmo, né? Ótimo, é para você. Então venha conhecer, venha numa palestra gratuita para você que é virtuoso, que acredita na vida, né? Que
que quer encontrar a solução e está decidido a encontrar a solução. Palestra gratuita na segunda-feira, Independência Química. Venha conhecer as nossas metodologias, venha conhecer os nossos casos, como funciona, venha assistir depoimentos, né? E é um processo para possivelmente entrar num processo com garantia. Nós damos garantia de resultado num processo, né? Se a pessoa recai em um ano, se ela volta a usar, ela refaz todo o processo novamente sem pagar. É um processo comprometido com resultados, algo inédito no país. Venha conhecer. Baseado em metodologias modernas, trabalho que vem acontecendo bastante na Alemanha, né, no coaching integrativo sistêmico para a dependência química. Telefone 2361-5000, 0 operadora 11 2361-5000 e o site www.apcedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. Telefone para você agendar. Participação gratuita na palestra é 2361-5000. Você que é do interior, aproveite, venha, encare essa viagem, tá? Para conhecer a metodologia e depois, com certeza, vai haver uma maneira mais simples, mais fácil da pessoa, da família que precisar passar pelo processo, conseguir passar, mesmo sendo de uma cidade do interior. Então, telefone 2361-5000. Então, vamos lá. O dependente não usa mais a droga como recreação. Eu não sei se você sabe, ouvinte, muitas pessoas conseguem usar as drogas apenas recreativamente, de vez em quando, para aumentar o seu prazer. Nós já fazemos isso licitamente com álcool, não é? Então, com álcool, muita gente consegue beber só de vez em quando, nem lembra que existe bebida, mas vai num evento social, vai sair com os amigos, toma uma cerveja, ou toma até um destilado, ou um vinho, mas raramente, de vez em quando, numa boa, né? Mas o dependente químico é aquele que não consegue fazer isso. Ele precisa do álcool sempre. E se ele vai beber com alguém, ele não consegue parar na segunda dose, ele avança pra caramba e vai até lá na frente. Então, muita gente usa apenas recreativamente. Tem gente que usa maconha recreativamente numa fase da vida, lá na juventude, com os amigos, faculdade e tal. Usa maconha, passa a fase, nem lembra mais daquilo, né? nem faz bem. Tem gente que usou a cocaína numa fase recreativamente. O fato é que a pessoa que tem uma estrutura de vício, que tem aquele buraco, aquela questão emocional profunda lá instalada, quando ela entra em contato com essas substâncias, ela encontra nessas substâncias uma completude para o seu ser quebrado. Vou repetir. Ela encontra na substância uma completude para um ser incompleto, quebrado. Ela sente que algo falta dentro dela e ela vem buscar no vício. Ela vem buscar naquilo. Vou dar um exemplo, né? Então, a pessoa que fuma maconha para relaxar. Assim como o executivo da novela das 8 chegava em casa e a esposa servia um drink, um whisky. Muita gente chega em casa e fuma maconha para conseguir sair da pilha, sair do estresse. Tem gente que para dormir precisa usar maconha. Tem gente que de manhã, antes de sair para o trabalho, precisa fumar maconha, porque senão o estômago fica produzindo suco gástrico, de uma ansiedade imensa. Então a pessoa está usando a maconha não é mais para se divertir, é como remédio. A pessoa não consegue disfarçar mais da família, porque ela precisa usar ao longo do dia, está usando a maconha como remédio. Tá? Então é muito importante que os usuários que estejam ouvindo se conscientizem disso, tá? E percebam, avalia, você está usando como remédio ou você está usando como diversão? Se é diversão, calma aí, né? Normalmente é uma fase. Aquilo que a gente usa para se divertir, a gente não precisa sempre. Não é? De vez em quando. Eu não preciso de bicicleta para me divertir. Eu adoro andar de bicicleta. Mas às vezes eu nem lembro que bicicleta existe. Eu adoro ir no cinema, mas eu não preciso de cinema para existir, para me divertir. Então se você sente que você precisa, a pessoa sente que precisa daquilo, é dependência. Ela está usando a substância como remédio para uma estrutura emocional problemática. Então eu falei da maconha, vamos falar do álcool. Muita gente usa álcool para aliviar tensões também e para se soltar, para conseguirem ter um relacionamento social mais aberto,
Então, é muito comum a pessoa insegura e tímida beber e fica mais soltinha e tal. Isso já vem lá da juventude, e aí vai avançando, chega numa fase que a pessoa está alcoólatra mesmo, porque o corpo começa a se viciar fortemente e aí fica dependente. E aí você precisa de mais álcool para ter o resultado que antes você tinha com menos álcool. E aí a coisa chega um momento que você começa a sair fora de controle. Então, a pessoa usa álcool para aliviar as tensões, usa o álcool como um remédio anti-timidez, anti-introspecção. Olha que coisa. Veja bem, o problema então não é o álcool, ele acabou se tornando depois, né? Porque o corpo ficou dependente dele, então agora existe a dependência química também. Mas, se essa pessoa passa por uma internação, e ela, depois da internação, ela volta a usar o álcool, o problema não é a dependência química, é a dependência emocional. Porque na internação, ficou lá 4 meses numa clínica, 6 meses numa clínica, ela se desintoxicou, mas ela agora ela não se livrou ainda da dependência emocional. Existe um buraco, um vazio, uma timidez, uma insegurança, e ela se sente mal sem o álcool. Gente, por que o dependente químico não quer assumir que é dependente químico? Por que o alcoólatra não quer assumir que é alcoólatra? Porque se ele assumir socialmente, significa que ele vai ter que resolver esse problema. E ele sabe que se ele parar de usar, ele vai ficar mal. Ele vai ficar pior emocionalmente. De saúde ele vai ficar melhor, mas emocionalmente pior. Ele vai ser jogado nas profundezas da sua depressão, da sua insegurança, da sua baixa autoestima, da sua ansiedade. E não vai encontrar solução para isso. A não ser que tome medicamentos para aliviar esses sintomas. Então a pessoa prefere ter o alívio momentâneo, ter o prazer momentâneo, mesmo encurtando a vida, mesmo destruindo a saúde. E eu compreendo isso. Eu, enquanto especialista no atendimento dessa população, tenho empatia, né? Tenho um lugar no meu coração para essas pessoas, porque eu compreendo isso. Existe um buraco, um vazio, um problema de sentimento tão terrível, né? E muitos, às vezes, até se suicidam, que as pessoas preferem o alívio e a alegria na vida através da utilização de uma substância que traz isso hoje, mesmo encurtando a vida na frente. Então, o problema está na estrutura profunda, né? Então, eu falei do álcool, falei da maconha, por exemplo, a cocaína traz autoconfiança. A pessoa se sente autoconfiante, se sente poderoso, porque normalmente muito usado por pessoas que sentem insegurança. E aí usam para o social, para os relacionamentos sociais, para namorar, para isso, para aquilo, algumas para ir para a relação sexual, usam como remédio para se sentirem confiantes na relação sexual. Outros acabam depois usando para trabalho, quando tem um desafio maior no trabalho, tem que encarar uma questão no trabalho, acabam usando também. Então a substância está sendo usada como remédio, é uma dependência. E tem gente dependente também de jogo. Mas o jogo não é uma substância, mas ele libera uma substância química no corpo. A adrenalina da pessoa no jogo pode fazer com que o corpo se vicie na adrenalina. Então aquele momento faz com que a pessoa se sinta poderosa, esperançosa, a vida tem um sentido. E aí, sem o jogo, fica faltando sentidos, fica faltando um sentimento de vida que ela tem só no jogo. Ou no videogame. Não é diferente de um processo com esporte. Né? Se a pessoa não resolve essa estrutura, ela vai precisar transferir para um outro objeto de vício. Então vai para o esporte, né? E aí precisa lá correr 10 km por dia. Tudo bem, está fazendo bem para a saúde até uma determinada fase da vida, né? Porque depois começa a destruir cartilagem, começa a gerar um monte de problema, mas está fazendo bem para a saúde, tá? Mas o que acontece? Ela fica 4 dias sem correr, começa a se sentir mal. Ela cai no buraco, no vazio, tem aquele sentimento de falta. Ou seja, ela está dependente da atividade física. A atividade física é maravilhoso, não é? Agora, se você não fizer, você fica mal emocionalmente, significa que ela está suprindo quimicamente aquele buraco, aquele vazio. Você busca uma completude, uma autoconfiança, porque dentro de você não tem isso por si só e tem a ver com a sua história de vida, com questões, programações instaladas desde a infância. Então, é possível reprogramar isso. É a primeira coisa, né? Quando a gente vai trabalhar com dependência química, nessa metodologia moderna, primeira coisa, identificar a estrutura profunda, as causas e reprogramar. Então a pessoa naturalmente se sentir mais confiante, com mais autoestima, ou mais leve, mais livre. E aí, naturalmente, ela se sente com muito mais poder e facilidade para esquecer a utilização daquilo.
né, fica fácil porque ela não precisa mais daquilo para estar bem. Então, vem conhecer uma metodologia baseada nessas técnicas modernas para a reprogramação mental, emocional, para mudanças na dependência química. Projeto Independência Química, um processo super breve, vai de 1 mês a 3 meses de processo, para pessoas que estão impregnadíssimas ou para pessoas que estão em abstinência, tanto faz. Procurado muito por pessoas que já foram internadas várias vezes e não tiveram soluções. Vem conhecer os nossos depoimentos, vem conhecer os nossos casos, o nosso processo, numa palestra gratuita, agora na segunda-feira. Segunda-feira agora, às 19h30, aqui no Paraíso, do ladinho do metrô Brigadeiro. Palestra para famílias decididas a resolverem o problema. Indivíduos ou famílias decididos a encontrar a solução. Você que ainda tem esperança de encontrar a solução para a dependência química, venha conhecer uma metodologia para isso, uma metodologia com garantia. E quem está falando para você é Plínio de Souza, que está há 10 anos aqui com você, né, com uma escola de desenvolvimento humano, a APSE, com formações em coaching integrativo sistêmico, formações em PNL, formações internacionais. Nós temos uma equipe com mais de 10 coaches que atendem individualmente também e uma equipe especializada no atendimento para o dependente químico. Então, telefone 2361-5000, 0 operadora 11. E mais um recado, nós temos agora em julho uma nova turma de formação em programação neurolinguística aos domingos. Vamos ter uma palestra gratuita a respeito da programação neurolinguística em São Paulo na próxima semana, no dia 12. E também no dia 12 temos uma palestra sobre dependência química em Cotia. Você que é de Cotia e região, lá na VURT, no Centro Cultural VURT, temos a palestra Independência Química gratuita, no sábado de manhã, dia 12 de julho, palestra Independência Química na VURT de Cotia. Traga a sua família, traga o dependente químico, se possível, e venha conhecer uma metodologia para resolver. Foi um prazer estar com você. Vou deixar mais uma vez o telefone, 0 operadora 11 2361 5000, 2361 5000. Um grande abraço. Tudo de bom, muita evolução sempre, muita paz, muita luz e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.